noite, bem-vindos à Noite Informativa, sessão de segunda-feira. Uma boa semana para todos. Vamos olhar as principais notícias relativas, portanto, ao dia de hoje. Mas antes de chegarmos às notícias, temos o nosso espaço de comentário e também análise sobre alguns assuntos que fazem atualidade no nosso país e que merecem, naturalmente, alguma análise, algum comentário, alguma observação. Eu tenho hoje o ensejo de receber em estúdio o Dr. Alberto Ferreira, a quem saúde. Muito boa noite, doutor. Bem-vindo à Noite Informativa. Obrigado. Já fazia aí algum tempo que não passava por cá e nos brindava com o seu pensamento sobre o país e sobre o mundo. Obrigado. Pois, de igual forma também, portanto, recebo Job Fazenda. Muito boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. Vamos poder conversar. Pois, eu quero convidá-los a olhar, portanto, para a visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América, fazendo uma espécie de rescaldo daquilo, portanto, que foram os 4 dias de visita de Estado àquele país do norte da América, tentando, portanto, entender o que é que, proveitosamente, Moçambique conseguiu alcançar nesta visita. E havia uma grande expectativa em relação aos encontros com o Fundo Monetário Internacional e também com o Banco Mundial, portanto, que o governo moçambicano poderia travar, mormente aquilo que é a situação política, ou melhor, económica do nosso país. Dr. Ferreira, começaria por si. Como é que avalia, portanto, esta visita do chefe de Estado aos Estados Unidos da América, os encontros que manteve e os resultados que daí, portanto, podem futuramente produzir para a melhoria da situação, sobretudo económica de Moçambique? Sim, de facto, as expectativas criadas, alimentadas, consubstanciadas também para o povo moçambicano foram imensas. Dada a situação da crise económica atual moçambicana, que nasce exatamente das dívidas chamadas assim dívidas ocultas. O Presidente da República, de facto, foi numa missão normal, que é missão de trabalho, mas mais do que missão de trabalho, foi uma visita que criou um grande desafio por parte do Presidente, e que 3 encontros importantes que ia fazer, a começar por o representante do governo norte-americano, que é John Kerry, o secretário do Estado, e teve também o encontro muito importante, o mais esperado, seria efetivamente com a diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine, portanto, Lagarde. E o outro encontro também importante foi com o presidente do Banco Mundial. E, por último, o encontro com os empresários, alguns dos quais que têm interesses em Moçambique. No caso, estou a falar de Anadarko, a Exxon e depois outras empresas também que têm alguma perspectiva de investimento para Moçambique do futuro. Todas essas personagens, no geral, nós temos que começar a verificar como um encontro que pode ser resumido numa diplomacia econômica, fundamentalmente, mas que isso também comportou e que o próprio Presidente fez referência de que em todas as visitas, em todos os encontros, foi abordado também a questão ligada à paz. E que a paz estava, de facto, no centro. Mais do que esclarecer a dívida, também estava a questão de responder sobre a questão da paz, que está muito relacionado com a situação econômica do país. Portanto, todos queriam ver a paz como um dos pontos primeiro a ser resolvido e, naturalmente, a ser esclarecido as dívidas. No que concerne a dívida, de maneira particular, o Fundo Monetário Internacional, como nós sabemos, que Moçambique perdeu, portanto, a confiança na sua relação com instituições financeiras estrangeiras, estou a falar das instituições, no caso, como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e, consequentemente, todos os outros países que apoiavam Moçambique, G14, a União Europeia, e todos abandonaram, portanto, não desembolsaram nenhum centavo a Moçambique. Era necessário, portanto, reconquistar a confiança perdida durante este tempo.
A confiança, segundo o Fundo Monetário Internacional, depois se viu também o relatório, que esta confiança só podia ser, segundo o Fundo Monetário Internacional, primeiro questionar a questão da transparência, que é muito importante para o Fundo Monetário Internacional voltar mais uma vez a religar em laços mais fortes com Moçambique. E a questão também da auditoria. Abordou-se a questão da auditoria, que esta auditoria, no pensar também do presidente de Moçambique, devia ser comparticipada por Procuradoria-Geral da República, mas que o Fundo Monetário Internacional tem também e aconselhou, recomendando uma auditoria, portanto, internacional independente, para garantir maior transparência possível. E que esta transparência iria envolver, iriam ser auditadas as empresas envolvidas diretamente que beneficiaram-se das garantias dos fundos garantidos, portanto, pelo Estado moçambicano, que estou a falar de Ematum, da Proíndico e também da MAM como empresa. Essas três empresas que estão diretamente envolvidas deveriam ser, portanto, auditadas e serem seguidas e para a transparência. Então, o que nós conquistamos? O resultado do presidente, eu penso que esta foi uma das grandes visitas, comparável àquela que Samora Machel fez quando encontrou Reagan para abrirmos ao liberalismo. Essa é uma das grandes visitas que o presidente fez. Os resultados foram visíveis porque os passos foram relativamente, progressivamente também. O Fundo Monetário Internacional saudou o governo moçambicano de estar aberto a partilhar e a participar, e também salientou a Lagarde, no caso de Lagarde, salientou de facto que o povo, o governo moçambicano está disposto a contribuir para que as dívidas sejam efetivamente entrem numa transparência, quero dizer que as pessoas e o povo moçambicano está com expectativa de ver onde foi de facto o dinheiro. Então, nós, neste momento, no que diz respeito à visita do Presidente da República, foi uma visita bastante positiva em termos gerais, mas que ficou também algo na garganta, o facto de como poder deixar livre que as instituições estrangeiras possam fazer auditoria para que haja mais transparência, e o povo moçambicano também é um dos elementos que está efetivamente a exigir agora. Eu acho que possivelmente dentro de algum tempo, porque nós estamos a falar hoje, daqui a 2 dias, chega aqui uma missão do Fundo Monetário Internacional que vai trabalhar com o governo moçambicano sempre para vermos a confiança, portanto, restabelecida. Por isso, eu acho que é uma das visitas muito importantes do chefe do Estado para o seu povo moçambicano. Muitíssimo obrigado. Gostava de ouvir também o seu comentário relativamente, portanto, a esta visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América, sobretudo o momento em que ela acontece. Portanto, uma semana, relativamente, uma semana e meia, se quisermos, mas vamos dizer uma semana, antes da chegada, portanto, desta missão do Fundo Monetário Internacional a Moçambique, e a visita, portanto, do chefe de Estado teve largamente um condão mais do que político e económico. Bem, eu não iria fugir muito daquilo que o meu colega de painel esteve a avançar em relação a olharmos com alguma esperança esta visita que o chefe de Estado fez aos Estados Unidos, e principalmente neste momento em que a equipe da FMI prepara-se para mais uma vez escalar Moçambique, para, junto com as instituições moçambicanas, trabalharem naquilo que são as contas públicas nacionais. Como fez menção o meu colega de painel, a questão para mim, um dos grandes ganhos é a questão económica, porque nós, como país, estamos necessariamente a precisar, já estávamos mesmo a precisar dessa alofada de ar fresco para permitir que a nossa economia ressalte e não só restabeleça-se a confiança com os demais parceiros, como nós sabemos que
a palavra ou o parecer do FMI é bastante para os demais investidores. E neste encontro que o chefe de Estado manteve com a diretora-geral do FMI, com o Banco Mundial e com os demais outros atores, tendo declarações tanto da delegação moçambicana como do próprio FMI, de declarações encorajadoras, isso de certa forma traz-nos alguma esperança no sentido de vermos a situação, pelo menos das relações económicas restabelecidas entre Moçambique e o FMI. E não podemos deixar de parte o encontro que o chefe de Estado teve com o secretário de Estado norte-americano John Kerry, olhando para aquilo que ele saudou bastante a nossa postura como Estado na conservação da biodiversidade e do meio ambiente. Se formos a reparar, o governo tem adotado algumas medidas que têm dado sinais de melhoria em relação à gestão do próprio meio ambiente. Temos sinais claros, mesmo a questão da exploração da madeira, que era bastante contestada antigamente, há sinais de melhoria neste sentido. Aliás, foi a partir também disto que o próprio chefe de Estado foi homenageado pelos congressistas norte-americanos. Mas para mim um outro aspecto importante ligado à paz que o John Kerry abordava é importante também perceber que do lado dos Estados Unidos temos mais um país que colabora conosco no sentido de os ataques que estão sendo perpetrados pelos homens da Renamo devem cessar para que Moçambique viva em paz, porque mesmo que se restabeleça a confiança com os demais parceiros, enquanto nós não tivermos paz, dificilmente conseguiremos sair da situação em que nós nos encontramos. Um outro dado importante, eu tive a oportunidade de aqui comentar uma vez, é que o governo moçambicano sempre mostrou interesse em questão da auditoria internacional e está provado. Aliás, para aqueles que não acreditavam, está ali o Presidente da República, o mais alto magistrado da nação, a dizer que não há nenhum problema, o espaço está aberto para que o FMI venha fazer a auditoria. Se bem que no começo, digamos, aí colocando uma vírgula, o governo esteve algo reticente, não chegou a dizer abertamente que estava... Portanto, estava bastante reticente. Sim, eu acho que o mais importante nós como Estado temos que perceber que a auditoria internacional que vai ser realizada, aliás, o próprio FMI disse que ia trabalhar com a Procuradoria-Geral da República. É importante valorizarmos as instituições que nós temos no país e independentemente da dimensão do próprio problema, não podemos de todo ignorá-los e trazer aqui. E está claro que eles vão trabalhar juntamente com a Procuradoria-Geral da República. Mas se trabalha com uma instituição estrangeira, significa que as nossas não são suficientemente autônomas para uma gestão ampla. Eu acho que a auditoria internacional não vem descredibilizar as nossas instituições, antes pelo contrário, mas que é preciso saber que as outras instituições têm instrumentos suficientes e com larga experiência que pode também dar uma mão importante à nossa auditoria. Mas no que diz respeito, eu queria frisar uma questão, que o próprio Presidente da República falou por muitas vezes que foi, portanto, abordado a questão da paz. No meu pensar, é algo aqui muito que não deixa tranquilo a nós, os moçambicanos também. Enquanto que o Presidente disse, mesmo em Washington, que os moçambicanos devem privilegiar o diálogo para encontrar a paz. Isso disse o Presidente da República. Mas, do outro lado, também temos as dicotomias, como o não consenso, ou pelo menos o não acatar as ideias do chefe do Estado. E nós vimos isso um pouco antes da partida do Presidente da República, para outras viagens e, sobretudo, para os Estados Unidos, o facto de a Associação dos Antigos Combatentes terem pedido as armas. Bem, eu acho para irem para a guerra. Então, eu penso que é preciso também que, do ponto de vista no que se fala e se refere à questão da paz, que as pessoas ouçam quem é o alto magistrado da nação que está a dar... É mais ou menos isso que eu queria dizer. Está a dar o privilégio, quer dizer, a primazia, a questão do diálogo. Exato. É preciso diálogo. Então é preciso também nós condenarmos todas as vozes
que discordam primeiro do Presidente da República. Isto é grave. Discordar do Presidente da República e pedir armas ao Presidente da República. E o Presidente que vai falando que é prioritário para Moçambique alcançar a paz duradoura, e nós ouvimos também há algum tempo a senhora Graça Machel, carinhosamente chamada Mamãe Machel, falou da paz como algo importante para dar aquela paz consolidada, né? Então, a questão da paz foi uma das questões da agenda do presidente e que foi questionado por diferentes vezes, e a sua resposta, e foi importante para a comunidade internacional, da vontade do governo moçambicano resolver as coisas com base ao diálogo, não com base... Então, aqui fica o apelo, muito importante para todas as pessoas e todas as organizações dentro ou fora deste país que deem o privilégio à paz. Eu penso que isso é muito importante, eu acho excessivamente importante. Por isso, temos que ouvir o alto magistrado desta nação, que é presidente... Sim, é isso que eu dizia, o mais importante para nós como cidadãos... Porque não é só a Renamo que dispara, mas também é preciso que nós tenhamos um olhar convergente, na medida em que é preciso que se chegue ao diálogo, a uma conversação duradoura, no sentido de que as pessoas se devem respeitar antes de mais. Cada um tem seus erros, é natural isso, quando há discordância e há conflito diferendo, é possível que as pessoas, um pense que o outro tem razão, o outro não tem. Então, temos que fazer o apelo. Sim, a solução para este problema está todo... Todos nós temos em mente que a solução para este assunto é o diálogo, né? Tanto mais é assim que as delegações estão reunidas e a conversar, etc, etc. Bem, mas voltando à questão da visita do chefe de Estado, um outro elemento importante, na minha opinião, é a questão da viabilização dos investimentos que a ANADAR com a General Electric e o MCC, que foi uma instituição, Millennium Challenge, que foi uma instituição que apoiou bastante o Estado moçambicano na questão das infraestruturas. Se nós repararmos os grandes quilómetros de estradas que nós temos reabilitados foi graças ao apoio ao MCC e infelizmente não conseguimos renovar este apoio. Acredito que com o encontro que o chefe de Estado teve com o dirigente máximo desta organização pode de certa forma impulsionar e de certa forma viabilizar o plano econômico social em relação à questão das vias de acesso. E o investimento que a Anadarko vai fazer e a ExxonMobil também vai fazer, de certa forma vai ajudar bastante naquilo que são na questão do produto interno bruto dos moçambicanos e na questão da mão de obra ou na questão de empregos para muitos moçambicanos. Eu acho que como estivemos, acredito que a ideia sente que esta visita foi de muito sucesso, apesar de pouco tempo. É verdade que o Presidente da República continua hoje ainda em Nova Iorque a participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas os corredores, seja eles ambientais, econômicos e até políticos que fez anteriormente, de certa forma vão trazer ganhos para os moçambicanos e nós estamos expectantes. Era expectável que nesta deslocação de chefe de Estado e com os encontros que manteve tanto com o Fundo Monetário Internacional e também com o Banco Mundial, tivéssemos daí eventualmente uma resposta ou um posicionamento destas duas instituições, digamos, contrário àquilo que vem sucedendo nos últimos meses, portanto, que é o olhar para Moçambique com o olho, portanto, muito clínico, momento, portanto, a situação que atravessa. Julga que, portanto, o Filipe Nyusi terá conseguido convencer estas duas instituições de que a situação em Moçambique tende, portanto, a melhorar, tende a ser diferente, tende a partir, a chegar, portanto, para um espaço de esclarecimento e que estas duas instituições se mostrem novamente abertas e disponíveis para enfim, participar no espaço público e económico nacional. Bem, eu acho que realmente conseguimos remover esta nuvem, se assim podemos dizer, se olharmos para a postura que o governo tomou. Uma das grandes coisas que eu acho que é relevante é a questão de assumir a responsabilidade como Estado. Não interessa neste momento qual foi o governo do dia que fez ali, mas assumir a responsabilidade e estar disposto a cumprir
com os termos de referências que são naturalmente negociados entre as partes para que a confiança retome. Porque um dos aspectos importantes que nós temos que ter em mente é que a visita do FMI a Moçambique, se terminar a visita e eles apresentarem um relatório positivo, ou seja, apresentarem um parecer positivo, naturalmente que as portas para os demais investimentos ficam mais abertas e, naturalmente, que não só o empréstimo que Moçambique está ainda à espera do Fundo Monetário Internacional, que tínhamos já solicitado no final do ano passado, início deste ano, seja entre para os cofres do Estado, mas também essa retoma da confiança que Moçambique como Estado precisa do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, de certa forma pode ajudar a que a nossa situação econômica, não diria que mudaria de água para o vinho, mas de certa forma iria ajudar e a permitir que mais outros atores econômicos pudessem entrar no cenário e de certa forma pudesse melhorar o ambiente econômico que nós vivemos. Dr. Ferreira, a figura do Presidente da República era a figura recomendada, pelo menos neste momento, em que a situação económica de Moçambique levantou, portanto, algumas dúvidas, algumas reticências, alguns recuos das instituições de Bretton Woods. Portanto, a figura do Presidente da República era a recomendada, portanto, para chefiar, diga-se, os encontros com o Fundo Monetário Internacional, ou, se calhar, a figura do Ministro das Finanças seria a mais recomendada. Não estaríamos, portanto, numa situação de exposição demasiada da figura do chefe de Estado, numa situação de negociação, portanto, com o Fundo Monetário Internacional ou de diálogo com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial? Não, absolutamente não, porque nós, se formos a ver, quem é chefe do governo? Chefe do governo é o Presidente da República. O nosso primeiro-ministro, entre aspas, é como fosse secretário, no verdadeiro sentido da palavra. Quem é o presidente do governo moçambicano? É o Presidente da República. Ele acumula a presidência da República e acumula também a presidência, portanto, do governo. Quer dizer, o primeiro-ministro não é o presidente do governo moçambicano. Temos um sistema presidencialista, que alguns chamam atípico, mas temos este presidencialismo muito comum em África. Ele é o chefe do Estado. Mas é preciso ver também que o primeiro-ministro fez a sua parte e desempenhou um papel muito importante ao conduzir, portanto, a representar o Estado moçambicano, mesmo a mando do Presidente da República. Foram em Washington, portanto, o Ministro das Finanças, Maliani, e o Agostinho de Rosário, primeiro-ministro, foram para negociar, mas sobretudo para dizer que de facto houve por nossa parte, porque houve, digamos assim, humildade por parte deste governo de expor-se, mas também de dizer com transparência as coisas como como andaram. E o Presidente da República não podia deixar de fazer esta grande missão de ir encontrar a diretora, portanto, do Fundo Monetário Internacional diretamente, porque é preciso recordarmos que estas instituições não queriam pura e simplesmente no início nem pôr os pés em Moçambique, quer dizer, suspenderam a viagem que era prevista para Moçambique. E no rating internacional, Moçambique, no que diz respeito à confiança da probabilidade de endividar-se Moçambique como um país, está, porque rating vai de A, B, C, nós estamos no C, né? Não só A, B, C, mas estamos no A, B, C, C. Quer dizer, nós já não merecemos confiança de ninguém. Quer dizer, ninguém pode dar dinheiro a ninguém. E foi este motivo pelo qual os investimentos, portanto, reduziram significativamente. Alguns países deixaram de colaborar conosco. A União Europeia deixou de desembolsar, portanto, a parte que lhe tocava. O G19, que era 19 na altura, reduziu significativamente para G14, alguns dos quais países abandonaram de fazer parte daqueles, porque nós temos o nosso orçamento, quase 40% é de orçamento que vem, portanto, de uma ajuda externa. E nós não somos autossuficientes hoje. E esta é a razão pela qual temos que, de um ou de outro modo, nos ajoelhar às instituições, porque senão não temos outro meio. Ou melhor,
a nossa economia, enquanto nós consumimos quase o dobro do que exportamos, quer dizer, nós consumimos mais do que, portanto, exportamos ou importamos. Isso quer dizer que nós vamos precisar, de um ou de outro modo, para nós não cairmos na situação do Zimbábue, que é de uma inflação bastante grande, porque nós não temos dólar, não podemos funcionar sem dólar. A União Europeia não dá dinheiro, o Fundo Monetário Internacional não dá dinheiro, o Banco Mundial não dá dinheiro e ninguém vai dar dinheiro. A China também não dá dinheiro. Quando pede a estrada, ele vai fazer a estrada, não dá dinheiro a China. Então, isso quer dizer que nós, a primeira coisa que nós temos que fazer como país é recuperar a confiança. E esta confiança é só possível através de instituições credíveis e transparentes. Isto foi o que o governo moçambicano foi lá dizer, que nós vamos colaborar com vocês para a transparência na medida do possível. Venham e atuem conosco. Esta foi a abertura, a humildade do governo do presidente Nyusi. Portanto, o presidente Nyusi, como o seu primeiro-ministro, assim como o ministro das Finanças, Maliana, humildemente tiveram que ir demonstrar, tiveram que se humilhar no verdadeiro sentido da palavra para o povo moçambicano, porque nós não temos a outra saída agora. Para não cairmos, porque a inflação vai subindo. Em pouco menos de 4 meses, é preciso ver que o dólar estava a 35. Hoje o dólar está a 75 e no mercado negro está a 85. Exatamente há um ano o dólar estava a 32. Em 2015, desculpa, numa altura em julho, agosto, estava 32. E hoje está 80. A inflação, o poder de compra já não é possível para o moçambicano. O salário já não chega para comprar. Então, a vida vai subindo cada vez mais. O que importamos? É tudo o que importamos. E o que exportamos? É muito menos. Então, nesta situação, Moçambique precisa, efetivamente, de um desembolso com urgência, para não cairmos, porque daqui a pouco nós poderemos ter uma dificuldade de que o cofre do Estado já não tem dinheiro para pagar os funcionários do Estado. E que se chegarmos a esta crise, vamos ver as greves, manifestações, surtos de violência, porque a pessoa já não consegue mais suportar, o que ganha não dá para sustentar-se. A vida já era muito forte antes, já era muito dura antes, e agora vai sendo sempre mais dura. Portanto, esta humildade por parte do governo é louvável por este presidente. Pode-se dizer que foi uma posição pragmática exato, pragmática do chefe do Estado de trabalhar em prol do seu povo. Não tem outra saída. Então, neste momento, é preciso que as nossas instituições também sejam muito mais sérias, não só na transparência, na luta contra a corrupção. Aliás, esta questão da transparência foi um dos dados levantados por John Kerry. A senhora John Kerry falou, portanto, da corrupção. Com o chefe de Estado, a questão da transparência, da inclusão. Portanto, o controle da fiscalidade, esses aspectos. Estes são os nossos fracos. Aqui é o nosso ponto fraco. A questão da fiscalidade, da seriedade das instituições. As pessoas pensam que quando individualmente está a roubar o Estado, mas está a roubar a si mesmo. O problema não é do chefe do Estado ou do governo moçambicano, mas quando não há uma convergência de ações conjuntas e harmónicas no sentido de salvarmos este país. Porque nós estamos a lutar com a questão de um contexto globalizado, do ponto de vista da matéria-prima que está relativamente muito reduzido. O petróleo, que estava a 150 dólares a barril, hoje está a 45. O carvão, hoje está a valer 50%. O nosso grande comércio é carvão, temos que recordar-nos disso. Das arreias pesadas, de caju, de açúcar, todas essas matérias-primas caíram no mercado internacional. Agora, isto unido à dívida oculta, unido também ao facto de que existe aqui a não transparência das nossas instituições,
que fazem com que os outros países não podem acreditar. Então, este é um grande problema. Então, neste momento, até porque seria um momento muito justo, eu vejo também nos outros países, quando há uma crise muito aberta, inclusive os partidos de oposição se unem para combater a mesma crise. Portanto, seria de apelar, talvez dizer a Renamo e a senhora Giacama, façam esta guerra num outro momento, talvez uma coisa impensável de eu fazer, mas poderia unir-se ao governo para combater o mal comum, que é uma questão desastrosa da crise, porque daqui a pouco nós teremos um problema que é muito grande, da falta, inclusive, de dinheiro para pagar os funcionários do Estado, enquanto o Fundo Monetário Internacional tiver o braço de ferro. Então, um dos apelos é preciso pensarmos que a Procuradoria-Geral da República, nesta liderança da Auditoria Internacional, eles devem efetivamente trabalhar com transparência, porque aqui não se trata de fazer escudo de quem queira, mas efetivamente de fazer escudo ao povo moçambicano, porque senão daqui a pouco nós podemos cair numa situação pior àquela do Zimbábue. Pois bem, Dr. João, durante esta visita do Presidente da República, portanto, aos Estados Unidos da América, teve este encontro com o Secretário de Estado norte-americano, John Kerry, no qual, portanto, o Secretário de Estado norte-americano vincou alguns aspectos, fiz aqui referência, entre eles, portanto, a questão da fiscalidade, a questão, portanto, da inclusão, da boa governação e por aí afora. Mas, na mesma circunstância, e quando o Presidente da República de Moçambique falou, portanto, à imprensa, dando rescaldo do encontro com John Kerry, não faz alusão a estes aspectos e prefere vincar a questão, portanto, da paz, do reforço das relações diplomáticas com os Estados Unidos da América. Enfim, esta quase pequena ausência de paralelismo nos discursos do chefe de Estado moçambicano e, portanto, do secretário de Estado norte-americano, o que é que lhe remontou, o que é que lhe trouxe, portanto, para análise, para alguma perspectiva? Bem, eu acho que não é necessariamente não querer abordar o assunto em tanto que tal, mas o chefe de Estado, acredito que ele quis trazer ao de cima aquilo que ele, na sua opinião, acharia que fossem ganhos superiores, porque o combate à corrupção não é um combate que podemos colocar datas, dizer que vamos combater a corrupção em 2, 3 anos. O combate à corrupção passa necessariamente até pela nossa própria atitude. Quando eu, como funcionário, tenho que saber, não posso desviar canetas no meu local de trabalho, não posso desviar as folhas que me são atribuídas para fins pessoais. Então, o Estado moçambicano tem assumido, nós temos visto alguns sinais de combate à corrupção, mesmo a questão da transparência. Eu acho que um dos sinais mais claros da transparência que nós temos é esta abertura que houve para que as nossas contas ou as contas das empresas que contraíram a dívida fossem alvos ou pudessem ser sujeitas a esta auditoria. É verdade que existem outras coisas em termos de combate à corrupção, e temos acompanhado também algumas, mesmo nas visitas que o chefe de Estado faz ao nível interno, um apelo para que as pessoas comportem-se de maneira ética e tenham noção, tenham sentido de Estado. Como fez menção o meu colega de painel, a questão de combate à corrupção, ou a Procuradoria-Geral da República, neste trabalho que vai fazer com essas entidades internacionais, evidentemente que é chamado todo o profissionalismo que nós achamos que existem, por isso que a Procuradoria-Geral da República é necessário que também hajam com isenção e pensem nos interesses supremos do povo moçambicano. Em relação bem, os Estados Unidos, como nós conhecemos bem a política dos Estados Unidos, eles sempre defendem a questão da transparência, a questão dos direitos humanos, e em qualquer encontro que eles tiverem sempre fazem menção a esse aspecto. E nós, como Estado, acredito eu que o chefe de Estado tenha acatado, tanto mais do que levar a recomendação na manga, já depois daquela reunião com John Kerry, foi ter a outra com a diretora-geral do FMI, disse: fiquem à vontade, venham fazer o trabalho, estamos disponíveis para poder avançar no sentido de colocarmos como transparente. Só queria fazer uma deixa em relação à ida do chefe de Estado
pessoalmente para tratar este assunto. Se nós estamos lembrados, a quando da tomada de posse, o Presidente da República diz que o único patrão que ele tinha é o povo. E neste momento, se o povo moçambicano está a passar por uma situação difícil, é verdade que os membros da sua equipe, para falar dos membros do governo, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças foram lá fazer os trabalhos, ou antecipar para facilitar esses encontros, mas havia necessidade de mais alto nível. Nós, como moçambicanos, mostrarmos o nosso interesse em querer ver esta situação resolvida, porque interessa a todos, como o próprio chefe de Estado disse, interessa mais ao povo moçambicano do que ao próprio FMI, que o povo moçambicano saiba quais foram os contornos desta situação e qual é a solução que nos avizinha. Infelizmente, lamentar que algumas, como disse o Dr. Ferreira, se em alguns países, quando chega este momento, as pessoas fazem uma trégua aos seus conflitos e pensam todos no interesse do Estado, porque temos que perceber que o Estado não pertence só ao Presidente da República, pertence a todos nós. O preço do pão não é caro só para o Presidente da República, é para todos nós como moçambicanos. Então é importante que cada um de nós, no seu local de trabalho, possa dar um pouco mais de si. Se eu entrava no trabalho e saía mais cedo para ir dar um passeio, tenho que perceber que isto vai prejudicar, primeiro a mim, a minha própria renda como pessoa, mas também, consequentemente, a renda de todo um Estado. Dr. Job, um eventual encontro entre, portanto, o Presidente da República de Moçambique e o Presidente norte-americano Barack Obama, que sinais é que poderia eventualmente ter produzido, enfim, para o restabelecimento, o resgate dessa imagem de Moçambique, que andou tenebrosa, ou anda tenebrosa, portanto, nos últimos tempos, a nível, portanto, das principais instituições financeiras do planeta? Bem, eu acho que o encontro com Barack Obama, sendo o presidente de onde que é sempre bom para qualquer estadista, mas temos que perceber também o atual cenário em que os Estados Unidos também se desdobram-se em eleições. Provavelmente o Barack Obama não seria um dos atores que pudesse, de certa forma, ele só tem mais 2 meses, daqui a nada vai deixar a direção do Estado, mas era importante, mas também não podemos reduzir o encontro que ele teve com o secretário de Estado, porque se olharmos na política americana é o número 2, tirando a questão do Congresso, olhando para a parte executiva. Então eu acho que o chefe de Estado vai ter provavelmente a oportunidade de privar com o presidente americano na Cimeira ou na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas não podemos também exigir tudo, né? Já conseguimos alguns ganhos que não são maus para o nosso país, porque temos que perceber que a entidade mais importante para nós, que neste momento nos interessava, era mais um encontro com o FMI e com o Banco Mundial. É verdade que com os Estados Unidos, o encontro com os Estados Unidos serviriam como um padrinho que podia ajudar, de certa forma, a facilitar os corredores, mas o FMI tem seus termos de referência que é preciso que cada uma das instituições respeite. Pois bem, Dr. Ferreira, que nota é que dá a diplomacia moçambicana nesta visita, portanto, do chefe de Estado moçambicano nos Estados Unidos da América? E coloco-lhe também a mesma questão que coloquei aqui, portanto, ao Dr. Job, um eventual encontro com Barack Obama, entre Barack Obama e o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, que sinais é que poderia ter produzido para esse resgate da imagem de Moçambique nos principais mercados financeiros mundiais? Mas é preciso ver que não iria mudar muito, porque Barack Obama está a desdobrar-se efetivamente nas questões ligadas à campanha eleitoral. E que no momento em que estava o Presidente da República nem estava ali presentemente. Isso quer dizer que depois apareceu também nas redes sociais que Nyusi não foi recebido por Obama. É preciso ver, estava nas proximidades do grande encontro que é da Assembleia Geral das Nações Unidas, e que isso se prepara, está tudo. Mas eu acho que o presidente Nyusi, como dizia a colega também, o presidente Nyusi, porque a esperança do povo moçambicano, primeiro a dar, é Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. São estas duas instituições. Se estas duas instituições, é preciso ver, foram estas instituições que descobriram as dívidas, não foram moçambicanos. Nós podemos dizer que moçambicanos estão mais interessados, mas foram instituições que descobriram a existência destas dívidas. Senão estaríamos sempre
sem saber efetivamente se existem ou não existem, porque estas dívidas não foram discutidas no Parlamento. Estas dívidas não foram discutidas em nenhum outro fórum do Estado moçambicano. Quer dizer que o povo moçambicano nem sabia da existência destas dívidas. De um lado, por questões, se fala de questões ligadas à defesa e segurança, portanto, o sigilo profissional, no que diz respeito, no caso de força de segurança moçambicana, não se podia ser revelado o facto de o Parlamento moçambicano estar também composto com um partido que a qualquer altura pode pegar arma. E do outro lado também tem razão, porque neste momento a Renamo está com as armas. Então, a questão da segurança do Estado fica logo a priori posta em causa quando um partido a qualquer altura pode recorrer às armas. Mas deixando isso, não havia nenhum outro motivo senão discutir internamente a questão ligada às dívidas, como é que foram, portanto, feitas, por que foram feitas, porque o volume é bastante grande, estamos a falar de 1 bilhão e 400 milhões. Quer dizer, se um indivíduo fosse a viver com $1.000, ainda teria 3.000 anos só para ver a dimensão da quantidade do dinheiro que, portanto, foi. E nós não temos um PIB, porque isto ultrapassa o PIB moçambicano, na ordem de 70%. Então, a questão aqui é muito séria para o povo moçambicano. Agora, o encontro com Obama é pura formalidade. Uma, digamos, entre aspas, politiquice ou politicamente correto o facto de o presidente Nyusi fosse recebido, portanto, na Casa Branca com o presidente Obama. Mas o foco que o presidente queria alcançar e atingir é o Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional não é que deu a segurança de que a partir de agora vocês já têm... Não, um trabalho ainda portanto, há um trabalho que está sendo feito e gradualmente, mas este gradual está positivamente, na medida em que o governo moçambicano não está a resistir à questão da transparência. As exigências. Eles estão, exato, obrigado. As exigências do Fundo Monetário Internacional, porque eles têm seus termos de referência. É preciso é preciso ver que Moçambique, antes de ser admitido às instituições de Bretton Woods, então, eles tinham ponto de referência. É como um país, antes de ser admitido para a União Europeia, tem referências que deve seguir. E nós seguimos todas e fomos admitidos e começamos a ter, portanto... Mas depois, outro facto, isso é muito importante, que Moçambique começa a pensar na estratégia de produzir internamente e ter menos dependência externa. Porque depois também se coloca em causa a própria soberania, as próprias políticas, as próprias independências. Nós vamos à Praça dos Heróis e dissemos, somos independentes, mas depois temos que ir ajoelhar aos outros do ponto de vista econômico, eles têm poder. Porque à medida em que nós vamos ter algum empréstimo, um desembolso significativo por parte do Fundo Monetário Internacional, as políticas internas terão que seguir segundo a vontade destas instituições. Estas instituições não são instituições de caridade. Não é uma igreja católica metodista que está ali, Jesus Cristo, aleluia, amém, irmãos. Não tem irmãos. Aqui é uma questão bastante séria. Nós teremos, porque são instituições que quando emprestam dinheiro, querem mais dinheiro. Quer dizer, eles emprestam na esperança de que haja mais dinheiro. E a única esperança que Moçambique tem agora é da produção do gás. Até se nós não tivéssemos gás, a nossa situação teria sido talvez pior do que a do Zimbábue. A esperança nossa é que daqui a algum tempo, gás comece a ser explorado. Que anteriormente era previsto para 2018, talvez seja 2020, e com a baixa das matérias-primas internacional, talvez a Exxon, a Anadarko e a Eni comece a fazer compasso de espera, no sentido de que os produtos talvez subam. Então, nós estamos numa situação bastante delicada. Mas que, provavelmente, eu penso que o Fundo Monetário Internacional, que já está a avaliar positivamente a abertura do governo do presidente Nyusi, abra as mãos e a colaboração seja mais efetiva. Isso se espera. Vamos torcer que assim seja efetivamente e que assim aconteça. Eu quero convidar-vos, cavalheiros, a olharmos para um outro tema, portanto, na circunstância, as manifestações que têm estado a multiplicar-se no Zimbábue, no vizinho Zimbábue,
e a semana passada, novamente, portanto, populares saíram a exigir, o afastamento de Robert Mugabe. Como é que olha para a situação do Zimbábue, portanto, nesta altura? Bem, por aquilo que é nos dado a conhecer pela imprensa, as manifestações, é verdade que as autoridades zimbabuianas tentam controlar em algumas cidades, mas ainda hoje lia que acho que é Bulawayo, o sul do Zimbábue, as manifestações foram mesmo, ou aconteceram, e consequentemente há pessoas detidas, há imagens de violência, e segundo o que eu pude ler, é que as pessoas reivindicam o elevado custo de vida e pedem a revisão do pacote eleitoral e consequente retirada do presidente Robert Mugabe do poder. Bem, eu acho que são três aspectos que é verdade que podem estar interligados, mas em algum momento a questão do custo de vida, Zimbábue, é verdade que ninguém pode dizer continue com fome porque o vizinho do lado também tem fome, mas é preciso perceber que a questão, se nós visitarmos os rios do centro do país, ou mesmo daqui da Zona Sul, verificamos que a questão da seca foi terrível. Foi terrível de tal sorte que o Zimbábue, sendo um país que também tem a sua base fundamentada na agricultura, não escapou dessa situação. Aliás, nós já tivemos situações de manifestações também na África do Sul, por causa do custo de vida, etc. A questão da seca na região austral de África foi devastadora. Mas também a questão da revisão do pacote eleitoral, eu penso que as autoridades zimbabuianas podiam muito bem atender e rever o pacote eleitoral, só que as manifestações deixam, na minha opinião, de ter ou acabam fugindo do seu próprio foco quando na mesma manifestação um pé de pão, outro diz sai o presidente, porque se entrar um outro presidente amanhã, não significa que Zimbábue vai ter dinheiro para pagar os salários. Na realidade, há um manifesto desgaste dos zimbabuianos em relação a toda uma situação social, política, do país. Exato. Mas eu acho que a questão da violência é que mancha negativamente essas manifestações. É verdade que as autoridades zimbabuianas também usaram um aparelho um pouco mais forte em termos de repreensão. Via-se, pelo menos nas imagens, que tinham lá armas de fogo, para além dos canhões de água. É uma situação que, infelizmente, o Zimbábue, provavelmente a população já não aguenta mais, porque a situação, atualmente o Zimbábue já não usam a sua própria moeda, usam o dólar americano, e quer dizer, tiveram até que afastar a sua própria moeda por causa das dificuldades. Eu acho que mesmo neste período de dificuldade que as autoridades zimbabuianas deviam repensar mesmo a sua própria questão de eleições, a ZANU tinha que pensar provavelmente num outro candidato, porque assim talvez evitaria esses tumultos. É verdade que as pessoas continuariam chateadas e a se manifestar porque elas não têm comida, a situação de fome é muito mais grave do que aqui em Moçambique, mas provavelmente iriam amenizar a situação olhando para essa questão eleitoral, porque agora quem dirige as manifestações já não são os populares. A própria oposição reuniu-se, criou uma coligação, acho que é NER, a designação deve ser NER, penso eu, que está à frente das manifestações. Quer dizer, para além da parte social, os políticos também aproveitaram-se dessa onda para poder dizer que nós também queremos ir ao poder. Então eu acho que o governo zimbabuiano devia, olhando para este cenário, saber muito bem avançar alguns sinais, em termos sinais positivos para a própria população, mesmo na revisão. Um eventual afastamento de Robert Mugabe, portanto, às não defenderia assim, provavelmente não candidatura. Exato, não candidatura. Provavelmente não candidatura, porque ele foi. Ajudaria o cenário, portanto, ia acalmar os ânimos dos zimbabuianos. Na minha opinião. Pois. Dr. Ferreira, a sua leitura, portanto, da situação no Zimbábue, estas manifestações que multiplicam-se, portanto, a cada dia no Zimbábue, o elevar, portanto, esta tensão social e a tensão política também, portanto, no Zimbábue, é onde, portanto, os populares estão, diga-se, praticamente desgastados com o governo de Robert Mugabe e cada vez mais apreensivos com essa possibilidade de recandidatar-se às próximas eleições e o Zimbábue continuar nesta situação de crise. O importante é que a África, em geral, deve aprender uma coisa que é importante.
criar instituições mais fortes, criar instituições democráticas, haver alternância ao poder, fazer com que o próprio povo responda ela mesma quais são as inquietações e os problemas. Não que um só homem possa responder por todo o tempo, até 100 anos. Por que não deixa o poder? O que há de muito doce no poder para estar lá até sair com o caixão? Robert Mugabe tem 92 anos. Daqui a pouco, quer se recandidatar para sair com 102 anos do poder. Mas nós temos que nos questionar, porque em 2018 ele quer ainda concorrer. Eu não sei se terá pesos suficientes para estar de pé. Essa é a primeira coisa que nós temos que perguntar. Então, nós, no lugar de defendermos uma pessoa que foi muito importante para a independência do Zimbábue, na luta de libertação contra o Ian Smith e todo o elenco, o governo branco, é importante dizer, senhor, já fez muito, saia, vai para casa, descansa, passe bem os últimos dias da tua vida, em paz, em casa, cuide, se tem netos ou sobrinhos ou familiares. Fazem assim os outros países. Onde está Reagan? Onde estão os Bushes? Estão ali a regar flor, a passear, estão tranquilos. Não voltam ao poder. Mas nós, os africanos, estamos lá 30 anos, 40 anos no poder. E se não saímos porque alguém nos disparou ou fez golpe do Estado, não vamos sair nunca. Portanto, nós temos que aprender. E neste caso, até posso parabenizar o Partido Frelimo, que há uma alternância significativa dentro do próprio partido. No sentido que entra Chissano, entra o Gebuza, entra o Nyusi. Depois de Nyusi também não vai fazer força para estar mais tempo lá. Esta alternância ao poder é salutar para qualquer instituição tornar-se mais forte. Portanto, e Robert Mugabe perdeu a noção também. Porque quem hoje a manifestar no Zimbábue não é só a população ou a oposição, também os antigos guerrilheiros. A Associação dos Antigos Combatentes estão a apoiar. Em julho foi, portanto, preso o porta-voz da Associação dos Combatentes, o Sr. Douglas. Foi, portanto, não só porta-voz, o secretário dos Antigos Combatentes, ele está contra antigos combatentes. E só para vermos, quem lhe ajudou, portanto, a libertar Angola, a libertar Zimbábue, e ele se encontra em contraposição com estes. Porque são três questões muito importantes. A questão do custo de vida bastante elevado, que isso não depende só da questão do Zimbábue, porque há seca significativa no Zimbábue, e a questão da conjuntura internacional, de um momento para o outro, a África que tinha um PIB médio de 5%, produto interno bruto africano, estava a subir significativamente. Mas de um momento para o outro, todos os produtos, porque em África, a economia africana, onde se baseia? É a venda dos produtos de matéria-prima, coisas não transformadas, porque não tem indústria. E essas matérias caem drasticamente. E como se não bastasse, também a seca. E por cima disso, a corrupção. Temos que nos recordar, em fevereiro, Robert Mugabe gastou para o seu aniversário cerca de $1 milhão a fazer festa. No país onde há seca, as pessoas estão a morrer de fome. Tu tens a coragem de comer bem o bolo lá onde estão os outros a morrer. É preciso ter coragem disso. A senhora Grace Mugabe ostenta exuberantemente toda a riqueza que está lá. O povo está a ver. Isso cria, portanto, um descontentamento generalizado. Isso cria surto de violência numa cidade, no país. Portanto, é preciso aqui chegarmos a uma conclusão que nós, os africanos, temos que dar passos significativos de criarmos as nossas instituições transparentes, haver aquela que se chama de divisão dos poderes. Nós hoje não teríamos grandes problemas se houvesse uma certa divisão de poder legislativo bem independente, que acho. África do Sul, o presidente é chamado a responder ao tribunal, é chamado a devolver o dinheiro do povo, é chamado a
Quer dizer que os tribunais, o poder, portanto, judiciário, é independente, é autônomo. No Brasil, chamaram ao presidente, tiraram o presidente. Agora, no Zimbábue, vai tirar um presidente. Então, o que significa que nós temos que crescer neste sentido de uma autonomia na gestão da coisa pública que é o Estado. Então, neste caso, eu penso, efetivamente, que Zimbábue, muito tranquilamente, ZANU-PF, seria um momento muito importante que ZANU-PF chegasse à conclusão de que Roberto Mugabe trabalhou muito, descanse, vá cultivar flores e vai fazer um bem para a nação. Também é um bem para a nação, para não sair de uma maneira manchada. Gaddafi foi um grande presidente, mas saiu de uma maneira um pouco triste. Sem glória. Sem glória. Portanto, que Roberto Mugabe saia com glória. Isso é fundamental para depois também exigir hoje que Mugabe saia de hoje para amanhã não vai resolver o problema nenhum. De hoje para amanhã não vai resolver. Porque qualquer um que entrar não vai acabar com a seca, não vai fazer subir as matérias-primas. É verdade. Não vai poder fazer. Então, isso o que é preciso? É preciso que haja um processo gradual e que as constituições africanas sejam também mudadas. Agora, só devo terminar em 1 minuto. As constituições africanas ainda estão a fazer o pior. No caso de Angola, de maneira concreta, que o presidente da República nem é eleito já pelo povo. Quer dizer, significa que num café estão 10, 15 pessoas e dizem, vamos eleger este. Quer dizer, um punhado de pessoas elege o presidente. Já não é mais eleito o presidente da República. Nos outros países, agora, se é primeiro-ministro, pode ser eleito no parlamento, para os regimes semipresidencialistas ou para regimes, portanto, parlamentares. Mas para um regime presidencial, um presidente que sai do parlamento, privando o povo do seu direito sacrossanto de indicar que ele deve... Então, nós estamos cada vez mais a piorar as nossas instituições. E depois, o que é que nós temos? Temos corrupção e temos esta degradação significativa das instituições africanas para responder aos grandes problemas de África. Quero agradecer a vossa presença aqui, Dr. Ferreira, e também, portanto, Dr. Jope, por estes momentos de análise e comentário relativamente a estes 2 temas eleitos por hoje, o rescaldo da visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América e também a situação das manifestações no Zimbábue. Vamos sair agora para um breve intervalo e voltamos já a seguir.